Pessoal, hoje é a nossa penúltima aula de entalhe dessa temporada. Nós vamos fazer uma placa hoje, uma placa manuscrita, palavras manuscritas, aquelas palavras que você escreve, elas simulam que foram escritas à mão. São mais difíceis, são coladas. Por isso essa aula para hoje, para você poder entender a dificuldade e como fazer o entalhe desse tipo de placa. Isso é um resto de viga de telhado, um resto de tesoura. Eu aproveitei para fazermos essa placa porque eu tô sem prancha, então vou aproveitar essa viga para simularmos uma placa nela. Eu peguei a planinha manual, dei uma raspada do outro lado dela para que você compreenda. Ela tava daquele outro jeito, aquele aspecto com sujeira, com poeira, aquela casca velha. Eu dei uma raspada, ela tava idêntica ao outro lado, idêntica a esse lado de cá que você viu da nossa viga. Ela ficou assim, está preparada para nós fazermos o nosso entalhe. Nós vamos escrever a palavra marcenaria aqui, uma palavra extensa e por escrito. Eu usei a fonte Brush Script Seed, tá aqui na tela para você ver o nome da fonte. O número da fonte, se eu não estou enganado, foi 300, mas eu não tenho certeza, 350, 400, por aí. Você vai achar mais ou menos a posição que você quer. Eu coloquei na tela do computador, eu fiz o contorno dela e agora eu vou recortar para colocarmos aqui, fazer o contorno aqui na peça. Essa é a fonte manuscrita que eu usei. Como você pode notar, eu fiz em duas partes. Eu vou emendar elas para que coubesse na folha. Isso. Bom, pessoal, vou recortar e a gente já vem para contornar isso. Bom, pessoal, eu escrevi marcenaria, colei aqui alguns pontos, aquele papel para poder fazer o contorno com canetão de forma que ficasse melhor. Raspei com o formão, já tirei ele porque eu não gosto daquele papel, me dá mais trabalho depois para lixar. Tá aí, já tá marcado. O importante era a gente marcar. Eu joguei da borda para dentro 7 milímetros. Aqui, em um outro ponto mais para cá. Aqui em cima também eu marquei. Daqui para cá 7, daqui mais adiante 7 milímetros. Então tá com duas marcações. Eu vou fazer uma borda agora. Então eu vou riscar essa borda. Vou botar a régua, vou riscar essa borda. Eu fiz uma linha antes, tá? Dessa de 7 milímetros para dentro, eu joguei mais 7, para mais ou menos centralizar a frase. Eu vou jogar um risco agora aqui, nesses 7 milímetros, que será a nossa borda, porque essa placa deverá ter uma borda. Eu vou fazer a mesma coisa, já marquei com 1 metro, 7 milímetros em 2 pontos, eu vou fazer o traço, agora aquela linha que nós estamos acostumados a fazer. Essa será a borda de cima, está mais ou menos marcado. Como a madeira está na diagonal, em 45 graus, eu vou manter mais ou menos 45 graus. Eu vou marcar dessa borda para cá agora 7 milímetros. Ok, completamos a nossa borda, completei esse lado também. Então essa será a parte que ficará a nossa palavra. Vamos agora ao entalhe, que você já conhece. Esse tipo de fonte, ele é bem mais encrencado. Já deve ter percebido que ele, além de ser unido, ele é bem perto. Por isso nós usaremos os formões e nós também usaremos aquela chave de fenda velha fina, aquela chave de fenda que eu sempre te digo para deixar ela afiada para isso, para fazermos cantos. Além de outras técnicas que você precisa aprender e vai aprender na aula de hoje. Eu já afiei os formões, eu dei uma leve afiada naquela chave de fenda velhinha. Eu até preciso fazer outra, minha já quebrou pela metade, tô quase já ficando sem ela, preciso providenciar uma nova, pois eu vou te ensinar a fazer uma dessas. Se você não quiser sacrificar uma chave de fenda, eu vou te ensinar a fazer na frente quase que um ponteiro, só que com lâmina para isso. E eu quero te ensinar hoje uma técnica. A primeira coisa que eu quero te ensinar, a primeira técnica que eu quero te ensinar hoje para esse tipo de letra, que vai te facilitar muito. Você vai procurar uma broca que dê mais ou menos um pouco menor que a largura dessas partes, dessas letras que tem buraco. Por exemplo, o A aqui tem buraco, o E tem buraco, esse outro A tem buraco, outro A tem buraco. E os meios que estão muito perto. Então você vai procurar uma broca que dê mais ou menos essa largura. Eu vou pegar a minha broca para te mostrar. Pessoal, eu peguei uma broca aço rápido, tem que ser aço rápido porque a ponta dela é redonda. Peguei uma broca de 8mm e uma de 6mm. Por quê? A de 6mm servirá para essa parte maior do A, o buraco, a parte interna do A, esse canto do A. Eu consigo fazer um furo mais ou menos aqui e facilitar o meu entalhe dentro do A. O E já não vai dar. O E eu vou precisar de uma broca de 4mm, de 3mm, uma broca menor. A broca de 8, cantos assim como o M, onde forma o M perto do A, eu consigo já fazer na broca. Eu consigo adiantar o meu trabalho aqui nessas partes. Essa técnica também é muito usada com a tupia. Algumas pessoas usam a tupia para remover essa área em volta. Não tem problema nenhum em fazer isso. É um adianto de tempo. Apesar da tupia ser perigosa, deve tomar todos os cuidados, camisa pra dentro, você já sabe, óculos de proteção, protetor auricular, aquela sequência de regras que você já conhece. Mas também não há problema. Eu não gosto de fazer com a tupia, porque a tupia pode passar das letras e comer a mais. Ela pode remover a mais e estragar a letra. Mas pra quem tem prática, ótimo, não há problema nenhum. Eu vou usar a técnica da broca na furadeira, que pra mim é mais fácil, e eu quero te ensiná-la. Eu vou colocar a broca de 8mm pra gente fazer esses furos internos da letra A, depois trocamos a broca de 6. Pessoal, coloquei a broca de 8mm na furadeira. Agora eu vou te contar o segredo. Como é que você vai fazer isso para limitar essa broca? Se você tiver um limitador é mais fácil. Se você não tiver aquele limitador, pega uma fita crepe ou uma fita isolante, um pedacinho. Você conta na ponta mais ou menos 3, 4 milímetros. O espaço que você vai querer que aprofunde na sua placa. Eu vou colocar mais ou menos uns 4 milímetros, 3 milímetros. Então eu vou passar a fita nessa ponta. Então essa pontinha que me sobra é o limite que eu quero que ela aprofunde. Eu não vou aprofundar muito porque é só uma placa de exemplo. Então você vai escolher a profundidade que vai ter a sua placa. Agora nós colocamos dentro do A, bem nesse cantinho. Com leveza você começa a fazer o furo. Você já olha aqui de lado. Chegou nesse limite da fita crepe, você para. Certo, comecei. Eu comi até a mais do que era. Essa broca acabou ficando grossa. Eu vou usar ela para coisas mais largas, para áreas mais largas, como esse C aqui. Esse C eu consigo usá-la.
você já está resolvido. Cantos em volta que eu consiga remover que sejam largos. Por exemplo, o A e o R é pouco, não vou me arriscar. O M eu consigo. O M o espaço é maior. Você faz sempre longe da peça, não deixa encostar muito não. Mas que você puder fazer longe do desenho, só para te facilitar, já é adianto. Vai arrumando a ponta, porque vai entrando pó e farpa de madeira e vai removendo a fita, então você vai sempre arrumando ela. Ok, eu tenho alguns pontos que já estão me facilitando. Isso aqui tudo já é ganho de tempo que nós temos na hora do entalhe. Vai nos facilitar. O espaço do R. Ok. O A e o E, como são menores, eu vou usar a de 6mm. Eu não vou me arriscar não com a de 8, porque a de 8 aqui eu acabo comendo um pouco a mais. Eu vou conseguir consertar isso no formão, mas já é mais chato. Eu quero que você se atente a essas técnicas, pratique. Ok. É a de 6mm mesmo, então eu vou marcar a ponta dela também, igual marcamos a de 8, como um limite. É mais ou menos uma média, eu tô colocando 4mm, 5, 3mm, eu nem calculei isso no metro correto, é você calcular isso no metro, a distância exata que você quer. Comecei esse A, o E não dá, porque o E é bem pequeno, e vou fazer esse último A aqui. A letra E precisará de uma broca de 3mm, 2mm, uma broca bem pequena. Ok, já facilitamos bastante. Vamos agora fazer o E, que é uma parte mais chata. Eu vou trocar a broca e eu já volto para fazermos o E e aí começarmos a marcação. Ok, eu fiz um furo no E, bem pequeno, uma broca de 3mm de espessura, bem fina. Só para facilitar, também marquei a ponta. Se você quiser agora pegar a de 8mm e colocar nessa borda, no risco que será a borda, para dentro, nunca pegando nela, para facilitar em alguns pontos, também não tem problema nenhum. Você pode fazer esse trabalho. Eu vou guardar as brocas e a furadeira para fazermos as marcações. Então, vamos fazer essa metade para que a câmera pegue, depois a gente muda a câmera para esse lado. Vou começar por aqui. Então, uma parte mais chata, como sempre, que você já está acostumado, as marcações. Eu vou fazer a marcação da borda. Vou fazer a borda toda. Vou marcar encostado com o formão, você já sabe, o lado chanfrado para dentro, o lado reto do formão para fora, onde será a parede. Você vai fazer a marcação nela todinha em volta, depois você vem com o lado chanfrado para baixo, começa a entrar na marcação. Você se lembra disso. Você remove esse aço que você removeu, que você marcou, essa lasca. A gente já começa a fazer a nossa borda. Aquilo que você já sabe. Nós vamos marcar o chanfro para dentro. Vamos marcar essa linha todinha que será a nossa borda. Se for segurar na lâmina, segura na lâmina uns 3, 4 centímetros longe da ponta. Nunca perto da ponta para não machucar seu dedo. O correto é segurar no cabo. É que eu tenho esse hábito de segurar por aqui. Não há problema se você manter sempre a distância da ponta. Aqui não te machuque. Com cuidado. Removeu a borda? Você bate o chanfro deitado para dentro da borda agora. Com leveza para tirar as lascas. Aí você começa a levantar ela. Ok. Essas lascas já são a remoção. Já começa a aparecer a borda. Você vai fazer isso na borda inteira, vai dar a volta nela toda, marcar ela toda para iniciarmos essa borda. Depois partiremos para as letras. Já afundei aqui por volta de 2, 3 milímetros, eu vou aprofundar um pouco mais. Chegar mais ou menos a 4, eu repito o procedimento. Essa parte você já pegou nas outras aulas. Aí eu venho com ele deitado, mais ou menos 45 graus e vou deitando ele, batendo e deitando ele. Aqui, você não pode bater com força, você deve bater com leveza, para que você não estoure essa borda tem que se manter. Ok, eu já cheguei numa profundidade maior agora. Aí eu venho de lado, com a lateral do formão, encostada na lateral de dentro da borda, rente a ela, e eu venho acertando. Batidas leves. Pessoal, aqui foi um exemplo bom para te mostrar. Tome muito cuidado quando você fizer bordas muito finas, como essa que eu fiz de 7 milímetros. A borda muito fina, principalmente madeira velha, madeira de demolição, a chance de você rachar a madeira, já estar rachada, pré-rachada, e no entalhe ela rasgar, é muito grande, como aconteceu aqui. Essa peça daqui, ela já estava rachada, quando eu bati, ela lascou. O que você vai fazer? A minha peça, ela é fina, ela é muito larga, então por isso eu tive que trabalhar com uma borda muito fina. Trabalhando com uma prancha mais larga, você deixa no mínimo aqui de borda, essa moldura, você deixa no mínimo com 2 centímetros. A chance disso rachar vai ser bem menor. A
Trabalhando com bordas muito finas, a chance de rachar é maior. Num tipo de trabalho como esse, que a borda ficou muito fina, foi necessário, a solução: você corta um sarrafo fino, você corta reto aqui e aqui com o formão, e encaixa e cola um pedaço de sarrafinho aqui. Acabou. Ele vai substituir essa peça, vai consertar, ok. Ou então uma outra opção que você vai ter: tirar ela toda e colocar, depois de pronta, a borda. Cortar o sarrafo e colar a borda, formando essa moldura em volta da peça. É uma outra solução que você tem. Uma outra coisa, no caso de borda fina, você inclina um pouco ele para fora, de modo que ele entre assim, não rente, porque rente a chance de quebrar é maior. Então você vai trabalhar com ele assim, sempre mais ou menos 45 graus. Você vai entalhando para dentro dele, o lado reto para fora, e vai entrando. Depois você, como faca, remove essa parte. Você com a própria mão, forçando o formão, você remove cuidadosamente essa parte. É mais uma opção que você tem, mas podendo deixar a borda maior é melhor. Ou se preferir, como eu disse, remove tudo e cola o sarrafinho no final. Vou terminar de fazer a remoção e nós já voltamos. Pessoal, eu já fiz essa parte toda, até ali, eu já contornei. Agora começaremos as letras. Dei uma cavada de 3, 4 milímetros aqui, toda a volta. Esses cantinhos são mais chatos, eu fiz com aquela chavinha de fenda fina, porque o formão não entraria aqui com precisão. Depois no final nós vamos acertar isso ainda, mas pelo menos eu consegui já fazer a primeira remoção. Agora vamos começar a marcação das letras. Não vai mudar muita coisa do que você já está habituado. Só como elas são mais arredondadas, mais juntas, por exemplo, quinas assim, que o formão talvez não entre, nós vamos trabalhar com a chave afiada, aquela chavinha fina afiada nesses cantinhos. E nessas partes mais arredondadas, perigosas, nós vamos utilizá-la. Eu vou começar a fazer a marcação, o mesmo sistema que você já está acostumado. Vou pegar as partes retas primeiro para me facilitar mais. Você já sabe, lado chanfrado para fora, lado reto onde vai ser a letra. Preferível um formão menor, para não corrermos riscos. Principalmente se for madeira velha. Bom, eu marquei aqui, agora eu venho daqui para cá, como você já sabe. E venho removendo. Inclino um pouquinho o formão e venho removendo. Inclino ele, bato e venho removendo, até onde eu fiz o corte. Se eu precisar eu corto de novo, em pé. Rente a letra. E venho daqui para cá, removendo com cuidado. Aqui eu já tenho que bater com muito cuidado para eu não ultrapassar a letra. Ok, eu já começo a fazer o contorno da letra. Já começa a aparecer. Se o que você veja, já removi essa parte do M. Então eu vou fazer isso em volta dela toda, começar a trabalhar ela até o final. Essas partes maiores a gente deixa por último. O importante agora é trabalhar em volta da letra. Bom, pessoal, eu dei uma removida aqui já, uma aprofundada em volta do M. Eu vou começar com as letras mais difíceis, porque eu não vou poder mostrar a placa inteira para você passo a passo, porque nós vamos perder muito tempo. Então nós vamos pegar algumas partes mais complicadas para que você aprenda. Partes retas você já sabe. Você pode usar até o formão mais largo, e ele não vai te dar problema. É bater, vir com ele chanfrado de lado até o limite da letra e ir removendo, ir afundando. Os nossos furos, eles vão nos dar essa facilidade. Agora nas quinas, você vai usar o pequeno. Já tem um furo para ajudar, você vai marcando com o pequeno. Parte que tem quina assim, que é mais encrencada, você vai sempre com mais cuidado. Parte mais larga e reta, você pode usar o formão um pouco mais largo. Bateu com o lado reto, vem com ele chanfrado. Devagar e até a letra. Sempre devagar. Vá aprofundando aos poucos. Tipo de entalhe, você não pode ter pressa. Que é uma rachadura. Eu tenho que ir com muito cuidado nesse contorno para não pegar ela e não comprometer a letra. Então eu vou contornando. Melhor até ir com o menor. Formão menor sempre é mais seguro para coisas assim mais delicadas. Pessoal, esse canto aqui, que é mais encrencado, eu peguei a chavinha de fenda fina, eu vou colocá-la aqui. Eu vou batendo vagarosamente, com cuidado, fazendo esse canto. É dessa forma que você vai conseguir fazer esses cantinhos mais difíceis sem comprometer a peça. Daqui pra cá fica mais fácil. Esses cantos chanfrados é que eu queria te mostrar, porque eles são mais encrencados. Como é que você vai fazer eles? Você coloca o formão. Você marca os dois lados da linha, encostado a letra, vagarosamente. É uma parte delicada, tem que ir com cuidado, não adianta correr aqui. Você pode comprometer a peça. Marcou com o formão, vem com a chavinha de fenda, com todo cuidado você bate nessa quina. Melhor a gente perder tempo do que fazer errado. Tá aí, tá acertada a nossa quina do M, com delicadeza. Se eu quiser aqui ainda, eu posso fazer um furo com a broca fina para facilitar mais ainda, mas o sistema é esse. Por exemplo, eu vou pegar uma letra mais complicada agora, o R. Eu marquei aqui para começar esse canto que é chato. Eu boto o formão fino, eu bato, com ele de pé, e eu venho fazendo as marcações. Se preciso, deixa até a mais,
pra fora. Eu prefiro remover a menos do que remover a mais e perder a peça. Aqui essa pontinha, ela rachou, tá? O que eu vou fazer? Eu vou guardar essa ponta, eu vou colar ela na frente. Eu já te ensinei, eu não vou perder a peça por causa disso, porque já estava rachada. Existe uma rachadura aqui, várias rachaduras passando, você pode ver as linhas de rachadura. Provavelmente no início ela possa lascar. Então eu vou guardar essa peça, depois eu colo ela com uma pinça e cola, e ela volta a ficar aqui na posição que eu quero. E não vai atrapalhar o resultado final do meu entalhe. Eu vou guardar essa pontinha. Você nota que é um entalhe muito delicado. Não é impossível de fazer, não é difícil, você precisa aprender, mas precisa ter paciência. É um jogo de paciência. Por exemplo, aqui, nesse vão do R e do A. Aqui eu vou usar uma broca, eu já vou facilitar com a broca. Se eu puder fazer 2, 3 furos aqui, já me facilita. Por exemplo, entre o R e o C, eu faço um outro furo aqui. Esse vão do R, eu faço 2, 3 furos, com brocas de 2 mm, 3 mm, que já me facilitem, que eu não corra risco de rachar na madeira. Eu vou dar uma adiantada da peça até o meio, e nós voltamos para você ver como está ficando, e continuamos para sentido final, para depois irmos com a remoção. Como eu sempre digo para você, existem várias técnicas, várias formas de se fazer, você vai desenvolver a sua. De repente você prefere fazer a remoção em volta da letra toda, da palavra, e depois ir fazendo a letra, ou do jeito que eu estou fazendo, removendo primeiro as letras, depois trabalhar em volta. Isso não vai alterar muito. Você vai desenvolver a sua forma de trabalhar, a sua técnica. Bom, eu marquei até chegar a essa parte entre o R e o C. Agora eu vou marcar com o mini formão, porque não tem jeito, é muito perigoso aqui. Então eu vou fazer esse contorno do R com essa pontinha fina. Ok, consegui. Agora eu entro com ele deitado, removo. É o único formão que vai caber aqui dentro. O meu formão fino não vai entrar aqui. Então eu preciso dessa microponta, dessa chave de fenda velha afiada para fazer essa remoção. Agora eu vou marcando e vou puxando para fora o excesso das farpas que ficaram. Eu já cortei as laterais, eu vou puxando para fora. Alguma parte que levante, você corta. Você põe ele em pé em 90 graus e corta. Que eu já consigo remover com o pequeno. Porque essas partes aqui eu não vou nem arriscar levantar com a mão, porque ela pode rachar a letra. Então eu coloco ele em pé na parede e corto. Como eu te disse, é um trabalho de paciência. Não adianta você correr. Você vai pegar com o tempo a habilidade necessária para ficar mais rápido. Mas nesse começo não tenha pressa. Vamos chegar nos limites. Eu vou contornar esse C. Sempre o lado reto encostado na parede, na letra. Sempre o chanfro para onde será removido. Porque o chanfro vai marcar. Eu vou tentar fazer essa remoção aqui. Em volta. Já não dá nem mais para tentar arriscar com o formão, que já é trabalhar com o mini formão. Só levantando, removendo os excessos, tirando o que eu consigo. Eu entro com a ponta reta, depois eu venho contornando ele rente à letra. Agora aquele processo de raspagem, boto o lado afiado e venho raspando a madeira rente à letra. Vamos para a parte de baixo do C. O encontro com o E, a letra E. É bom ir aprofundando aos poucos, 2, 3 milímetros. Não que querer ganhar tempo e a letra rachar. Uma marcação do nosso C. Aqui, olha, o formão já quase não passa. Já é arriscado, eu posso levantar o C. Passou, mas quase não passava. Se não passasse, eu teria que usar o microformão. Aqui ficou o C. Vamos acertar essa emenda entre o R e o C. Todo cuidado. Eu quero que você aprenda essa técnica quando for assim, quando for coisa delicada, como letra, você calca a mão nesse sentido, força o peso da mão para cá e bate. Você vai conseguir controlar a profundidade que o formão vai entrar. O risco de errar é bem menor. Você praticando isso, a chance de êxito nesse tipo de entalhe é muito maior. Você não vai conseguir manter ela totalmente por igual, por exemplo, a mesma profundidade aqui, aqui, exata aqui, 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 em cada letra, não dá. Isso é um entalhe manual. Isso você conseguiria na tupia. A tupia, se você colocasse uma forma aqui para tupir correndo e passando, você conseguiria igualar, porque ela comeria sempre naquela mesma altura. Só que a chance de você pegar uma letra e estragar a letra também é grande. Por isso que eu prefiro fazer manual. Além do que o nosso curso é de entalhes. Ok, essa parte aqui depois na lixa a gente consegue arrumar. Essas remoçõezinhas que ficaram. Essa região aqui, vamos fazer a remoção dela só para você poder ver. Eu já removi esse canto, removi em volta daqui. Eu pego um formão mais largo, eu venho de lado. Como você já sabe. Filete por filete, não tira muito, não joga com tudo e bate. Não joga o formão inclinado e sai batendo para aprofundar, porque você pode rachar a peça inteira. Então vai removendo de filete em filete de madeira, que é melhor.
Você nota que eu tô aprofundando aos poucos. Chegou perto de letra, bate com mais cuidado. Você já vai sentindo a profundidade, tá ficando mais ou menos igual aqui. Aqui eu posso nem me arriscar mais em não bater. Eu posso ir puxando, aquela técnica de segurar e puxar ele. A veia tá pra cá, se eu puxar pra cá eu vou rasgar a veia. Então o ideal seria eu puxar pra cá. Você vai ter que sentir onde está a veia da sua peça. Você pode notar que é mais suave quando eu acompanho a veia. O acabamento fica melhor. Você precisa descobrir onde está a veia. Você puxou, rasgou, tá contra a veia. Puxa pro outro lado. Ele vai acompanhar a veia e vai ficar suave. Praticamente seria isso. Bom, pessoal, eu vou dar uma terminada nessas letras que faltam para passarmos para essa remoção, para evitarmos que ela fique muito grande. Agora eu vou te ensinar o seguinte. Nós vamos fazer agora aquela técnica da raspagem. A minha veia, a veia dessa madeira está daqui para cá. Então eu vou pegar o lado reto do formão, vou encostar aqui e vou puxá-lo nesse sentido. Você vai usar o seu formão como plano, você já aprendeu a fazer isso. Evita bater nas pontas das letras, aqui você faz sempre com a lixa, para evitar que abale, que estrague alguma madeira. Eu vou fazer essa beirada. Isso nós vamos usar muito em tampos de mesa, tampos de banco, de cadeira, quando a gente precisa acertar emendas. Você vai aprender isso mais pra frente, mas já dá pra você ter uma base aqui praticando no entalhe para as próximas aulas que virão. Agora eu vou passar o pincel para remover o excesso de pó que existe aqui. O correto é você tirar a peça e virá-la para que o pó caia. Agora vamos fazer o processo de lixa. Pessoal, eu peguei uma lixa 60 de madeira, pode ser uma lixa 60 de parede, desde que não solte tinta, como eu já te ensinei. Aquelas lixas vermelhas de parede, algumas são boas, você pode usar na madeira, algumas elas mancham a madeira de vermelho, então você vai ter que fazer o teste. Eu gosto dessa marrom, ou aquela amarela que é própria para madeira, porque ela não solta tinta. Vamos lixar ela agora com a 60. A borda toda, remover esse aspecto mais velho, desgastado da madeira. Claro que se tiver uma lixadeira, você passa aqui rapidamente, já vai estar pronto também. Esses cantos, dobra em 2 e faz esses cantos para remover por completo qualquer farpa que tenha ficado. A gente já vai adiantando esse lado aqui, que é mais chato de fazer. Você lembra em volta da letra. As letras são chatas, porque essas letras são manuscritas, elas são trabalhosas. Dar aquela arranhada na parte de cima. No meu caso eu usei o canetão, é pior. Se você usar o lápis é melhor, menos trabalho. Que você já aprendeu isso nas outras aulas. Lixou ela, você começa a lixar a borda. Você deve lixar a borda da letra na diagonal, acertando o máximo que for possível nessa lixa grossa, para depois você vir com aquela lixa mais fina, 120, 180, 200. Bom, aqui você vai acertando a sua letra, quebrando essas quinas. Se tiver alguma falha que precisa entrar com o formão, você já corrige. Pessoal, essa é a 60. Eu vou fazer a 60 em toda ela, depois você vai vir com a 120, com a 180, para fazermos um acabamento. Vai sempre limpando. Aí nós vamos pegar a 120. Eu vou lixar ela toda e a gente já volta para não perder tempo. Pessoal, eu dei uma lixada rápida por dentro das letras em volta com a lixa 60. Agora você pode passar a lixa 120, que é a fininha, vai dar um acabamento ainda melhor. Agora, tradicionalmente, o que é feito? Você pode pintar aqui dentro, tá? Essa parte de fora de preto e invernizar essa parte. Ou ao contrário, você pode pintar apenas a letra de preto e deixar essa parte aqui invernizada em color para parecer a madeira destacar. Ou ainda pintar só de preto as sombras, as laterais da madeira, esses cantos, esse contorno todo, ou um marrom mais escuro. A única coisa que eu não vou te indicar fazer aqui é passar betume nesse fundo, porque o betume ele é muito líquido e ele é absorvido. Por exemplo, se eu pintar com o betume na borda da letra ou nessa borda aqui, a madeira absorve, ele começa a penetrar e manchar, então ele mancha essa parte de cima também, então vai ficar pontos manchados, por ele ser muito fino, então não dá um resultado legal. Tem que ser tinta, pode ser esmalte sintético para madeira, o esmalte sintético comum, o preto fosco, o preto brilhante, pode ser um marrom escuro, um pincel fino, você vai fazendo o contorno. Aí você vai escolher como é que você vai dar o seu acabamento. Pode ser só invernizado, também é feito verniz incolor e as letras branco nessa parte da frente. Você vai dar o acabamento que você quer. Eu vou passar um spray rápido de verniz pra gente ver como é que fica e finalizarmos. Ele vai dar uma chupada natural,
que seria o ideal passar 3 ou 4 demãos. Já dá para você sentir o realce que o verniz dá na peça. Agora temos que esperar secar e aplicar mais 2, 3 demãos para que ele fique com o aspecto do verniz brilhante. Se você quiser o fosco, você passa o fosco. Aí a opção de decoração vai ser sua. Pessoal, estamos chegando no final dessa aula. Essa foi a nossa penúltima aula de entalhe. Prometi a você que faríamos uma placa juntos. Fizemos o passo a passo dela. Agora você já sabe como fazer a placa toda. Muito obrigado a você que participou mais uma vez, que assistiu, que está com a gente. Peço a você que ainda não está inscrito que se inscreva. Quero agradecer a você que já é inscrito. Quero agradecer a você que sempre comenta. A você que deixa seu like aqui, que nos ajuda. Pessoal, muita coisa de entalhe está vindo. Próxima aula será a nossa última aula de entalhe dessa temporada. Pessoal, até a próxima aula.